Excelentíssimos, sejam todos muito bem-vindos ao nosso 27º episódio do nosso podcast Entre Autos e Cafés. E hoje vamos trabalhar mais um pouquinho com direito penal. No episódio de hoje vamos falar sobre os crimes patrimoniais, dando ênfase aos pontos que têm mais chances de cair na sua prova com a análise que a gente fez. Portanto, fique até o final para garantir pontos importantíssimos para a sua prova rumo aí essa segunda fase que logo se aproxima. Perfeito. Então, conforme já falado, hoje vamos tratar sobre a parte dos crimes em espécie, né? Especificamente aqui a gente vai falar sobre os crimes patrimoniais. Vamos tratar sobre roubo, furto, estelionato, extorsão, apropriação indébita, receptação. Então, como vocês podem ver, o episódio de hoje ele vai ser recheado de informação e de matéria, que podem facilmente cair na sua prova. Então fique até o final com a gente para garantir a sua fase, para garantir a sua vaga na segunda fase do AB. E lembrando, pegue o seu café e vem com a gente para mais um episódio. E não se esqueçam, o card, ó, com todos os vídeos, vai estar aqui. Clique lá se você tem dúvida. Direito do trabalho, direito tributário, administrativo, constitucional, civil, processo civil. Tem tudo lá para você tirar suas dúvidas. E se você tem alguma dúvida que a gente ainda não tratou nos vídeos, comenta pra gente. Viu? Queria que vocês fizessem um vídeo sobre verba rescisória. Queria que vocês fizessem um vídeo especificamente sobre licitação. Queria que vocês fizessem um vídeo sobre o artigo 5º da Constituição ou sobre a parte da administração pública na Constituição. Então manda pra gente. Vocês têm algum vídeo que vocês querem, alguma matéria que vocês querem, manda pra gente que a gente vai fazer para vocês. Perfeito. Não se esqueçam também de se inscrever aqui no canal. O YouTube nos dedurou que mais de 70% das pessoas que assistem os nossos vídeos não são inscritas. Então, por favor, se inscrevam. A gente tem se esforçado bastante para trazer um material bastante completo, bastante aprofundado dentro do tempo que a gente se propôs a fazer. Trazer de forma simplificada, de fácil compreensão para vocês. Então, por favor, se inscrevam, curtam esse vídeo, compartilhem com os amigos aí, colegas de faculdade, pessoas que vocês conheçam que estão cursando direito e que esses vídeos possam, porventura, auxiliá-los. E venham com a gente para a gente falar um pouquinho de crimes patrimoniais dentro do nosso direito penal brasileiro. Perfeito. Então, vamos dar início aqui ao episódio de hoje. Os crimes patrimoniais, eles são aqueles que têm como um objeto jurídico a proteção do patrimônio de pessoa física ou jurídica. Ele vai abranger tanto a propriedade quanto a posse legítima. No direito penal, o patrimônio é considerado um bem jurídico disponível. O que isso implica? Implica que o consentimento da vítima antes ou durante a ação, ela pode tornar a conduta atípica. Esses crimes eles podem ser monoofensivos, quando atingem apenas o patrimônio, ou pluriofensivos, quando violam simultaneamente outros bens, como, por exemplo, a liberdade, a integridade física. Então hoje a gente vai fazer análise de alguns crimes dentro dos crimes patrimoniais que a gente acha que podem cair na sua prova. Perfeito. Acho que nada mais justo que a gente comece pelo principal deles, né? Acho que o roubo é hoje o crime patrimonial queridinho das provas, queridinho de análises da doutrina e é, infelizmente, um dos que mais ocorrem, né? Acredito que a incidência está concorrendo forte ali com o tráfico de drogas, mas dos crimes patrimoniais, acredito que o roubo é. O roubo, o furto e o estelionato é a tríade ali dos crimes patrimoniais, né? Perfeito. Previsto no artigo 157, 157 do Código Penal, famoso, conhecido, ele é um crime complexo, que funde o furto com a violência ou grave ameaça. Então ele protege aqui, é um crime pluriofensivo, pois protege tanto o patrimônio quanto a integridade física ou a liberdade ali da pessoa. E é muito cobrado em relação às suas causas de aumento de pena, como emprego de arma de fogo, e em relação ao latrocínio, que é o roubo com resultado morte. Que daí é um crime contra o patrimônio e não contra a vida. E vai continuar sendo julgado por um juízo singular e não pelo tribunal do júri, tá? Perfeito. Lembrando que o tribunal de júri ele vai julgar os crimes dolosos contra a vida. E mesmo o latrocínio tendo resultado morte, aí ele ainda continua sendo julgado no juízo singular, não vai para o tribunal do júri. Aqui a morte É é culposa, né?
Não era o fim pretendido pela gente, o dolo não era matar, né? É uma questão bem complexa, né, o latrocínio, mas acho que a gente vai falar rapidamente sobre ele aqui. Perfeito. O roubo ele é definido lá no artigo 157 do Código Penal como a subtração da coisa móvel, alheia para si ou para outrem, mediante o emprego. Então, aqui é importante, de grave ameaça ou violência. Então, é muito comum todos os tipos de delitos patrimoniais, quando há essa subtração da coisa alheia, a gente chama de roubo. Né? É comum. É como, tal pessoa foi roubada. Mas às vezes ela foi furtada e não roubada. O roubo ele vai depender, então, além da subtração da coisa móvel alheia, ele vai depender dessa grave ameaça ou violência à Exato. pessoa, ou após reduzir por qualquer meio a sua capacidade de resistência. Então, como você já bem disse, é um crime complexo, ele vai resultar da fusão de outros delitos, que é o furto e uma lesão corporal ou uma ameaça, e ele é pluriofensivo, uma vez que ele vai proteger simultaneamente tanto o patrimônio quanto a integridade física ou a liberdade individual da pessoa. Perfeito. E para a questão da consumação do roubo, a jurisprudência brasileira adota a teoria da amócio ou apreensio para determinar o momento consumativo do roubo. Segundo esse entendimento, consolidado hoje pela súmula 582 do Supremo Tribunal, do Superior Tribunal de Justiça, da STJ, o crime se consuma no exato momento da inversão da posse do bem, mediante emprego de violência ou grave ameaça. Ele é prescindível, ou seja, ele não depende que a posse seja mansa, pacífica ou desvigiada, sendo o crime considerado consumado, mesmo que haja perseguição imediata ao agente e a coisa seja recuperada logo em seguida. Perfeito. No tempo entendeu-se que no roubo, se você recuperasse o bem logo em seguida, não teria o roubo, né? Então ficava essa discussão. Então hoje não, hoje tem isso daí, no momento que ele tem a posse, já considera roubo. A Perfeito. natureza jurídica é, com a adoção dessa teoria, a jurisprudência entende que o roubo ele assume uma feição de crime formal, ou seja, basta a inversão da posse, dispensando que a gente tenha o proveito seguro do seu roubo ali, né? Ou ele consiga transportar aquele bem para outro local. Então, hoje em dia, independe. A partir do momento que eles tira esse objeto de outra pessoa, é considerado, então, já o roubo em sua forma consumada. Perfeito. Partindo um pouquinho para as espécies de roubo ali quanto à execução, existem duas formas principais de execução, que é o roubo próprio, que é o CAPT, né? A violência ou grave ameaça, que pode ser própria, como força física, ou imprópria, como dopar a vítima, é exercida antes ou durante a subtração. Esse é o roubo próprio, é o roubo clássico, né? Perfeito. Já o roubo impróprio, o agente ele vai primeiro subtrair a coisa sem violência, ou seja, poderia ser considerado um furto. Só que logo em seguida, ele emprega a violência ou grave ameaça para segurar a impunidade do crime ou para a detenção do objeto. Então, ou seja, o que era considerado um furto torna-se um roubo. Então, é considerado um roubo impróprio. Nessa modalidade, a doutrina majoritária e o STJ, eles entendem que não se limita tentativa, pois o crime ele já vai se consumar no momento em que a violência ou a grave ameaça ela é empregada e após o apossamento do bem. Então, a partir do momento que ele se aposta do bem, já é considerado crime consumado. Não admite a tentativa. Tanto que aquela ideia, né? Eu furtei um celular, a pessoa não viu. A hora que a pessoa viu, ela vem tirar satisfação, eu emprego nesse momento violência ou uma grave ameaça para fim de manter o celular comigo. Aqui já teve consumado, não tem como se falar em tentativa. A reversão da posse já ocorreu e o agravamento pelo emprego da violência ou grave ameaça também, né? Então não tem como fugir, né? Necessariamente não Perfeito. há tentativa. A gente tem aqui alguns aspectos importantes que a gente precisa falar. Primeiro, não se aplica o princípio da insignificância, da bagatela ao crime de roubo, independentemente do valor do bem, porque aqui a gente está falando de um crime de elevado desvalor da conduta, né? Pois vai envolver ali violência física ou grave ameaça contra a pessoa. Então a gente não está falando só de um crime exclusivamente patrimonial. Ele, como a gente já trouxe, vou reprisar, ele é um crime pluriofensivo,
um crime complexo. Então, além da violência patrimonial, existe também ali a violência à integridade física, a liberdade da pessoa envolvida. Então, não tem como falar em insignificância, né? Perfeito, perfeito. É lembrar também que o uso de simulacro, aquela arma de brinquedo ali que parece ser uma arma de verdade, ou o porte fingido também de uma arma, eles servem para caracterizar a grave ameaça. Só que eles não servem como causa de aumento de pena. Então, porque o roubo, se ele for utilizado de arma, ele tem aumento de pena. Nesses casos, ele vai servir, então, para caracterizar essa grave ameaça, que é um dos requisitos do roubo, mas ele não serve como causa de aumento de pena. Até porque o aumento de pena ele busca proteger a violência extrema, né? A possibilidade efetiva de violência extrema. Então, havendo só o simulacro, não havendo algo que possa efetivamente ofender, não se justificaria, né? Pelo menos é o entendimento até então adotado aí pelos tribunais, né? E a gente Perfeito. falou do latrocínio, né? O latrocínio, ele vai existir, ele vai se existir, né? Vai ser o crime ali da vez quando da violência empregada resultar morte. Então o resultado não é. O dolo não é matar, o dolo é a violência e o resultado ali não pretendido é a morte. É um 57, parágrafo 3º, inciso 2. E, segundo a súmula 610 agora do STF, do Supremo Tribunal Federal, o latrocínio ele vai se consumar quando a morte ocorre, mesmo que a gente não consiga realizar a subtração dos bens. Então, tomar cuidado com isso. É uma bagunça, né? Perfeito. Lembrar que o latrocínio ele é considerado um crime hediondo. Exato. Dando seguimento aqui, a gente vai falar sobre o furto. Então, a gente trouxe aqui o roubo, né? Existem tantas nuances sobre o crime em si, mas é isso que a gente acha que é interessante trazer para vocês aqui agora nesse momento. E agora a gente vai tratar sobre o furto também, que é outro crime que aparece bastante. O furto, está lá no artigo 155 do Código Penal, ele consiste então, na subtração dessa coisa alheia móvel, para si também ou para outro, muito parecido com o roubo aqui, só que aqui não tem essa grave ameaça. Você só vai, então, ter essa subtração da coisa alheia móvel. Exato. As bancas aqui, elas costumam focar, então, no princípio da insignificância, da bagatela, ou uma causa de exclusão da tipicidade, as teorias da consumação, sendo a teoria da amótio, né, ou da prêncio, a prevalecente, ou seja, que dispensa que a posse mais pacífica do bem. Trata-se também de um crime que visa proteger tanto a propriedade quanto a pessoa, quanto a posse legítima. Então, ele é muito próximo ali do roubo, em alguns casos, né? Mas lembrando que ele não vai ter essa grave ameaça. Exato. Acho que a principal diferença é essa, né? A falta da grave ameaça, né? E a gente tem aqui alguns elementos fundamentais do crime de furto. O objeto material do crime de furto deve ser uma coisa móvel. Seres humanos não podem ser objeto de furto. O crime seria sequestro ou subtração de incapaz ali, a depender da situação. E cadáveres só são se pertencerem a uma instituição, como uma faculdade de medicina, por exemplo. A gente tem a opção, né, de escolher que ou a doação de órgãos ou que nosso corpo seja doado para estudo científico. E havendo essa opção em vida, o corpo é doado, ele se torna propriedade de uma faculdade de medicina, de alguma instituição, e daí, nesse caso, somente nesse caso, os cadáveres podem vir a ser objeto de furto. Um caso bem específico. Exato. A energia elétrica ou qualquer outra energia que tenha valor econômico, ela é equiparada a uma coisa móvel. Então, ou seja, o roubo de energia elétrica desculpa, o furto de energia elétrica ou furto de uma energia que tenha valor econômico, então ela vai ser considerada furto. O STJ entende que o sinal de TV, por exemplo, a cabo, também entra nessa regra. Há uma divergência aqui no STF que ele discorre que veda essa analogia em prejuízo do réu, mas então, hoje vai depender da questão. Se perguntou do STF, se perguntou do STJ, tem posicionamento favorável, mas se perguntar do STF, ele é contrário a essa equiparação. Eu acho que eu tô mais do lado da STF nesse ponto. Aqui eles estão fazendo uma analogia em Malam Partem, né? Uma analogia em prejuízo ao réu. Efetivamente, a lei é clara em falar em energia elétrica ou qualquer outra energia com valor econômico. Sinal TV acaba energia,
Complicado. Complicado, é bem complexo. A gente tem aqui como elemento subjetivo o dolo, existe dolo, o animus furandi, e o fim de assenhoramento definitivo, o animus reincipi habendi, ou seja, você ter aquele bem para si em definitivo. Por isso, o furto de uso, usar a coisa e devolvê-la intacta imediatamente, é considerado fato atípico no Brasil, por falta aí do assenhoramento definitivo, né? Perfeito. A consumação, né, conforme já falou, a teoria da Amótio. O Brasil ele adota essa teoria, e segundo a qual o furto ele vai se consumir no momento em que ocorre a inversão da posse. No momento que a pessoa foi lá e furtou o objeto, já tem-se o furto consumado. Consumado está, né? Consumado. É prescindível, ou seja, é dispensável que essa posse seja mansa e pacífica. O crime ele vai ser consumado mesmo que o agente ele seja perseguido imediatamente após a subtração e o bem ele seja recuperado. Então, isso não impede que o furto seja consumado. Inclusive, teve uma discussão muito boa, recente, e que agora está pacificada por súmula do STJ, mas era uma forte alegação da defesa, quanto a sistemas de vigilância eletrônica ou seguranças em lojas, supermercados, que tornariam um crime de furto impossível. Era, acho que, uma das teses mais fortes aí dos últimos anos para combate de furto a lojas, furto a supermercados, mas o STJ agora já fixou o entendimento, através da súmula 567, que sistemas de vigilância eletrônica ou segurança em lojas não tornam um crime impossível, pois não são infalíveis. Então, Perfeito. não é Acho só que porque o supermercado tem câmera de vigilância ou tem tem câmera de segurança. vigilância que vai impedir o furto, né? Exato. Que torna o furto aí né? Acho que aceitou a STJ nesse posicionamento. O furto mediante fraude, previsto lá no artigo 155, parágrafo 4º, inciso 2 do Código Penal. É uma modalidade qualificada do furto. Aqui o agente ele vai utilizar um engodo, uma enganação, um artifício que vai facilitar a subtração do bem. O ponto central para as provas e para os concursos é essa distinção entre o furto mediante fraude e o estelionato. Então, a gente vai ter que saber quando que é considerado furto mediante fraude ou estelionato. No furto mediante fraude, a fraude, então, aquela é usada para burlar a vigilância da vítima e permitir que o agente ele subtraia o bem sem que a vítima perceba. A vítima ela não vai entregar o bem aqui voluntariamente. O agente que ele vai utilizar de algum meio para que ele possa tirar. Então, por exemplo, é o mágico ali que está fazendo as mágicas dele ali e daqui a pouco ele pega o relógio ali da vítima e ela nem percebe. Então, Exato. isso poderia ser considerado um furto mediante fraude. Agora, já no Perfeito. estelionato, a fraude ela é usada para obter o consentimento da vítima. Então, eu vou te enganar, eu vou chegar com um documento e falar, viu, se você assinar esse documento aqui, eu estou precisando de dinheiro, mas esse documento aqui vai me dar 10 mil reais. Se você deixar seu relógio comigo, eu te dou esse documento. Porque eu não consigo pegar, então eu estou dando para outra pessoa. Então, aqui ele está utilizando, né, um meio para obter aquele bem da vítima. Então, aqui seria considerado estelionato. Então, o sujeito ele vai enganar a pessoa para que ela própria, para que a vítima voluntariamente entregue a coisa. Então, na hora da prova, lembrar essa diferença do furto e do estelionato. Perfeito. E hoje, a atualização recente aí de 2021, a gente tem hoje o parágrafo 4º B, que fala da fraude eletrônica. Então, foi inserido pela Lei 14.155 de 2021, salvo o melhor juízo, e é uma nova modalidade de qualificadora para furtos cometidos por meio de dispositivos eletrônicos ou informáticos, como a invasão de celulares e computadores para subtrair valores bancários, por exemplo. A pena é bastante severa, de 4 a 8 anos, para um furto é um acréscimo considerável aí da pena, e pode ser aumentada se o crime for praticado contra idosos ou por meio de servidores mantidos fora do país. Eu acho que aí é um apelo legislativo que foi ouvido, né, pelo Congresso, porque vinha ocorrendo muito esse tipo de furto, Exato. em especial aí com a utilização dos meios eletrônicos, e aumentou muito realmente, de fato, esse tipo de furto, e houve então esse aumento aí da pena. E é uma pena, que nem você disse, já bem severa mesmo para os casos de furto. Exato, já é uma pena inicial muito severa e ainda tem a possibilidade de agravamento, né? De aumento dessa pena
se o crime for praticado contra idosos ou por meio de servidores mantidos fora do país, que eu acho que é os dois pontos mais comuns aí do cometimento desses crimes, né? Sim, sim, perfeito. Acho que outras figuras importantes dentro do furto, por exemplo, convém a gente passar aqui rapidamente para vocês o furto famélico, que é aquele que é praticado para saciar a fome de forma imediata e inevitável. Aqui a jurisprudência trata esse furto famélico como um estado de necessidade, ou seja, gera a excludente de ilicitude, e não apenas como uma insignificância. Então é interessante a gente, quando verificar algum caso assim, que verifica uma estado de necessidade, então pode-se pensar aí no furto famélico. Enquanto na insignificância, ali na bagatela, vai excluir efetivamente a tipicidade material, né? O STF exige 4 requisitos presentes para considerar e aplicar o princípio da insignificância: Anota. a mínima ofensividade, a ausência de periculosidade social, reduzido grau de reprovabilidade e inexpressividade da lesão. Hoje a inexpressividade da lesão está sendo pautada ali em torno de até um salário mínimo. Mas não é um requisito objetivo. O requisito subjetivo é a inexpressividade da lesão e vai ter que ser ali analisado junto com os demais requisitos trazidos Sim, pelo STF. porque aquilo, um mercado grande, às vezes até um determinado valor, né, pode ser considerado inexpressivo, mas por uma vendinha, né, de esquina, pode ser que aquele valor seja considerado expressivo. Então, né, realmente você tem que analisar cada caso. Exato. O furto privilegiado, tá no parágrafo 2º, ele fala que se o agente ele é primário e a coisa é de pequeno valor, então aqui primário mais coisa de pequeno valor, até um salário mínimo, o juiz ele vai poder reduzir a pena ou aplicar apenas a multa. Lembrar que é possível a coexistência do privilégio com qualificadores de ordem objetiva, não subjetiva. Qualificadores de ordem objetiva, conforme a súmula 511 do STJ. Por exemplo, o valor é pequeno, mas o cara invadiu à noite, que é uma qualificadora de ordem Qualificador objetiva aí para objetiva. os crimes de furto. Então é possível e daí vai aumentar e reduzir. Vai ter que ser feito ali na hora do cotejo analítico ali da pena. O juiz vai verificar e vai aplicar ali os dois e verificar a pena final a partir dali. Acho que a gente fecha furto e entra para fechar a tríade, né? A tríade dos crimes contra o patrimônio, falar do estelionato. Acho que é um dos maiores Estelionato. crimes, um dos mais 171, complexos. 171, né? Famoso 171. famoso 171. E ele vai se caracterizar, como você já trouxe, pela fraude, o artifício, o ardil, para induzir a vítima a erro e obter a vantagem ilícita. É um tema comum às provas, devido às suas diversas modalidades assemelhadas ali, bem próximas, e discussões sobre a natureza econômica da vantagem. Perfeito. Como você já me disse, esse estelionato então, ele vai caracterizar por obter essa vantagem ilícita, geralmente de natureza econômica, induzindo ou mantendo alguém em erro através desse artifício ou desse ardil utilizado pelo agente. O crime ele vai proteger, né, o estelionato ele protege o patrimônio e a vantagem ilícita, lembrar que ela deve ter natureza econômica. Perfeito. A consumação do crime de estelionato, ele é considerado um crime material de duplo resultado, exigindo que ocorra a efetiva lesão patrimonial e o prejuízo à vítima. Então toma cuidado com isso, tá? Perfeito. Como a gente já apontou lá em cima, a diferença, né, central do estelionato para o furto mediante fraude é que no furto a fraude ela serve para bular a vigilância da vítima para que ela não perceba essa subtração. Já no estelionato, a fraude ela visa obter o consentimento da vítima para que ela entregue o bem voluntariamente. Então a gente já falou lá em cima lá, então lembrar, no furto eu utilizo daquele meio para eu poder subtrair aquele bem. Já no estelionato, eu utilizo de meios para que a própria pessoa me dê o bem. Perfeito. Na apropriação indébita, a diferença vai residir no momento em que surge o dolo. No estelionato, o dolo é antecedente, ab início. Na apropriação, a gente recebe o bem de boa fé e o dolo de se comportar como dono é subsequente. Então não esquecer que aqui é o momento do dolo. No estelionato, eu uso do artifício, do ardil, para enganar e fazer a pessoa me entregar com consentimento. Na apropriação, eu recebo o bem de boa fé, eu tô pegando emprestado ou tô pegando, guardando pra pessoa, fazendo um depósito pra pessoa, e eu reverto
essa posse de boa-fé em momento subsequente, e daí pode se valer de ardil ou não, mas a reversão da posse é posterior, por isso a diferença com o estelionato. Perfeito. O crime de moeda falsa, lembrar que se a moeda falsa, se a falsificação da moeda ela for grosseira, ou seja, aquela que é incapaz de enganar o homem médio, o crime vai ser considerado estelionato. Está na súmula 73 do STJ. Então, nesses casos, não é considerado crime de moeda falsa, e sim de estelionato. Perfeito. A gente tem também algumas figuras específicas e qualificadas do estelionato, e acho que para a primeira e talvez uma das mais comuns é a fraude para recebimento de seguro, prevista ali no parágrafo 2º, inciso 5, e é a única modalidade de estelionato que é crime formal, consumando-se com a autolesão ou destruição do bem, independentemente do recebimento da indenização. Então é aquela ideia de, vou jogar meu carro no barranco porque tá uma porcaria essa carroça e eu quero receber o seguro, ninguém vai pagar Meu FIP nesse seguro. carro, então eu quero seguro, vamos pagar FIP no seguro, eu jogo o carro a carroça no barranco e e aciono o seguro ali, independente do pagamento da indenização, já vai configurar o crime de estelionato. Tomar cuidado com isso. Perfeito. Porque nesse caso, o seguro ele vai fazer aquela avaliação prévia. E se o seguro ele entender que, opa, houve algo que não está batendo ali, então o seguro ele vai bloquear o pagamento. Então, se eles verificarem que realmente a pessoa fez isso para tentar receber o seguro, então ela vai responder pela fraude para recebimento do seguro, e o seguro necessariamente não precisa pagar. Então, é por isso que não necessariamente você precisa receber a indenização para consumar o furto para recebimento de seguro. A Perfeito. fraude eletrônica, prevista lá no parágrafo 2º A, é uma modalidade também inserida em 2021, e ele serve para punir mais gravemente também as fraudes via as redes sociais, contatos telefônicos, aqueles e-mails falsos. Também aqui houve uma pena bem alta, a pena vai ser de 4 a 8 anos. Perfeito. E a gente tem hoje a proteção de ativos virtuais, artigo 171A, uma nova modalidade ali, trazida pela Lei 14.478 de 2022, para fraudes envolvendo aqui criptoativos. Então, a proteção aí de Criptomoedas. criptomoedas. Perfeito. Alguns aspectos processuais e penais relevantes do estelionato, né? A ação penal com o pacote anticrime lá de 2019, a regra passou a ser a ação penal pública condicionada à representação. Ou seja, precisa da representação da vítima para poder dar prosseguimento na persecução penal aí. A ação, então, ela continua incondicionada se a vítima ela for administração pública, se for criança adolescente contra criança adolescente, se for contra pessoa com deficiência mental ou se for contra pessoa maior de 70 anos ou incapaz. Então, Então, nesses anotem. casos, continua sendo incondicionado. Anotem, ação penal pública condicionada à representação, aí é a nova regra. A exceção hoje, ou seja, vai continuar sendo incondicionada se a vítima for A. Administração pública. B. Criança ou adolescente. C. Pessoa com deficiência mental. Ou D. Maior de 70 anos ou aqui incapaz. Então, anotem isso Perfeito. que é bastante importante para as provas de concurso e da OAB. Acho que outro ponto também que cabe aqui a gente falar rapidamente, que a gente já viu em provas e que por isso a gente achou legal comentar, é a competência. No caso do estelionato, por depósito, transferência de valores ou cheque sem fundo, a competência para punir, né, para verificar o crime, é do local do domicílio da vítima. Então, da vítima. Lembrar que é o domicílio da vítima, artigo 70, parágrafo 4º do CPP. Perfeito. A gente tem a possibilidade de aplicação do princípio da construção. Ele já está pacificado numa das primeiras súmulas do STJ, a súmula 17. Então, por exemplo, quando a falsidade documental, o crime meio, o estelionatário ele usa de um documento falso para cometer o crime. Se esse documento falso ele é utilizado exclusivamente nesse estelionato e ele se exaure ali, ele não vai ser mais utilizado, ele já perde qualquer tipo de possibilidade de utilização, sem mais nenhuma potencialidade lesiva, esse crime de falsidade documental ele vai ser absorvido pelo estelionato, que foi o crime fim, onde esse documento foi empregado. Então, essa é a ideia do princípio da construção. Perfeito. Também aqui acho que é interessante a gente trazer um ponto importante no estelionato, quando é utilizado aquele cheque sem fundo. O pagamento antes da denúncia, ele vai obstar o processo penal.
fala na súmula 554 do STF. E nas demais formas, a reparação ela vai servir como um arrependimento posterior, ou seja, não ter uma diminuição da pena ou uma atenuante. Perfeito. Acho que o estelionato que a gente podia trazer, óbvio, é um crime extremamente complexo, é um crime extremamente extenso, mas eu acho que o que a gente podia trazer aí de principal para sua prova era isso. Acho que dá pra gente falar um pouquinho da extorsão, 158, 159 ali do Código Penal. A extorsão é um crime contra o patrimônio previsto no artigo 158 do Código Penal, que consiste em constranger alguém mediante violência ou grave ameaça com o intuito de obter vantagem econômica indevida. Tá. Perfeito. É um crime formal, ou seja, a extorsão é classificada como um crime formal ou de consumação antecipada, conforme a súmula 96 do STJ. O que quer dizer isso? Quer dizer que o delito ele vai se consumir no momento em que a vítima é constrangida a fazer algo, independentemente do agente efetivamente obter aquela vantagem econômica. Por isso, formal. Então, a partir do momento que praticou, tem-se o ato, ele já é consumado. Se a vantagem ela for obtida, ocorre o que a doutrina chama aqui de mero exaurimento. Então, independente dele ter o resultado ou não, ele já vai ser considerado um crime consumado. E aqui tem uma diferença muito boa pro roubo, né? Enquanto no roubo a gente pode subtrair o bem diretamente, na extorsão é imprescindível a colaboração da vítima. Ela própria vai entregar o bem ou realiza uma conduta sob coação. Além disso, a vantagem na extorsão pode envolver bens imóveis, o que não ocorre no roubo. Perfeito. Eu acho que um ponto importante para a prova é a extorsão com restrição de liberdade, lá do artigo 158, parágrafo 3º. Nessa modalidade, conhecida popularmente como sequestro relâmpago, foi um tempo um dos crimes que foi mais cometidos aí durante determinado período. Daí houve, né, também aquele apelo popular e o Congresso então decidiu aumentar a pena. Então por isso que daí deu essa diminuída, né? Então geralmente tem essa essa relação. Quando começa a ter muito o crime, o Congresso vai geralmente tende a aumentar um pouco a pena e o crime ele volta a cair. Então, o sequestro relâmpago ele ocorre quando a restrição da liberdade da vítima ela é uma condição necessária para que o agente ele obtenha vantagem econômica. Então, ele fazia esse sequestro e obrigando, então, a liberdade após o recebimento dessa vantagem econômica. Perfeito. Outro ponto também acho que trouxe bastante redução foi a atuação dos bancos, né? Antes utilizava-se muito, levava na boca do caixa. Sim. Hoje existem mecanismos de segurança, salvo engano, e daí não sei se foi algo que realmente foi implantado ou foi uma história que a gente ouviu, que eu ouvi na época, que se você digitasse sua senha ao contrário, o caixa eletrônico liberava o dinheiro, mas acionava a polícia. Tinha algumas questões ali de segurança bancária que rolou, que justamente para evitar, né, esse tipo de crime, que a pessoa sinalizava que estava sob uma situação de extorsão com restrição de liberdade, sequestro relâmpago, mas não se expunha necessariamente ao risco, né? Perfeito. E a gente tem aqui uma diferença, né, entre restrição e privação de liberdade. No sequestro relâmpago, há uma restrição momentânea da liberdade para que a própria vítima colabore. Exemplo, fornecer senha e realizar saques em caixas eletrônicos. Já na extorsão mediante sequestro, o artigo 159 do Código Penal, ocorre a privação total, o confinamento da pessoa, para exigir o resgate de terceiros, né? Perfeito. Por isso que aqui a gente fala de extorsão com restrição de liberdade, não extorsão mediante sequestro. Exato. Então foi bem pensado aí pelo legislador fazer essa A diferenciação, né? diferenciação De restrição e privação de de liberdade, porque privação. são diferentes, né? Perfeito. A extorsão, ela é considerada aqui, a extorsão com restrição de liberdade, ela é considerada hedionda, com o advento do pacote anticrime, lá a lei 13.964 de 2019, a extorsão qualificada pela restrição da liberdade da vítima passou a ser expressamente listado, então, como crime hediondo. Perfeito. Inclusive se dela resultar lesão corporal grave ou morte. Perfeito. E a gente tem as penalidades aqui, falando um pouquinho, né? A pena para esta modalidade é de reclusão de 6 a 12 anos, além da multa. Caso o crime resulte em lesão grave ou morte,
As penas são remetidas às do artigo 159, parágrafos 2º e 3º aí, que podem chegar até 30 anos aí de reclusão, né? A pena máxima. Tá bem. Os casos de aumento de pena estão previstos lá no 50, parágrafo 2º. A pena de extorsão, qualquer que seja a modalidade, ela pode ser aumentada de 1/3 até metade se o crime ele for cometido contra duas ou mais, por duas ou mais pessoas, em concurso de agentes, se tiver emprego de arma, lembrando que aqui o uso de simulacro ele serve para grave ameaça, só que não serve para aumentar a pena. Então, nesses dois casos, a pena de extorsão ela vai ser aumentada de 1/3 até metade. Então, anota, se for cometido por duas ou mais pessoas, ou seja, concurso de agentes, e se for com emprego de arma. Mas lembrar que o simulacro ele serve para ter essa grave ameaça, só que não serve para esse aumento de pena. E acho que pra gente fechar, falar rapidamente da extorsão mediante sequestro, artigo 159, ele vai se diferenciar da extorsão comum, porque o meio utilizado é o sequestro da pessoa para obter a vantagem, como condição ou preço do resgate. Ele é um crime complexo, extorsão mais sequestro, então existe os dois, né, a conjugação de dois crimes, hediondo em todas as suas formas e de natureza permanente, pois o crime continua sendo praticado enquanto a vítima estiver privada de sua liberdade. Perfeito. Então, agora acho que a gente dá início aqui à receptação, artigo 180, do Código Penal. A receptação ela vai consistir na conduta de adquirir, receber, transportar, ocultar, uma coisa que ele sabe ser produto de crime, ou influir para que terceiro de boa-fé adquira, receba ou a oculte. Receptação é muito comum, por exemplo, nesses furtos de fio, né, em casas aí, que geralmente estão em construção, o pessoal entra lá, furta o fio elétrico para tirar o cobre e vendem para determinados comércios que vão então tá comprando um produto de crime. Isso daí pode ser considerado receptação. Perfeito. Acho que trazendo um pouquinho da natureza jurídica e classificação, ele é considerado um crime acessório ou parasitário. A receptação depende da ocorrência de um crime anterior para existir, um furto, um roubo, um crime patrimonial. No entanto, ela possui autonomia. O agente pode ser punido mesmo que o autor do crime principal seja desconhecido ou isento de pena. Então, apesar de exigir a existência de crime anterior, esse crime anterior não necessariamente precisa ter sido investigado e punido. Perfeito. A doutrina majoritária ela entende que o termo crime no tipo penal ele impede a configuração da receptação se o objeto ele for proveniente de uma contravenção penal. Então aqui é algo mais doutrinário. Contudo, admite-se essa receptação de bens provenientes de atos infracionais. Então, isso daqui é levar para a prova. Se for considerado um ato, uma contravenção penal, e houve essa aquisição desse bem direto dessa contravenção penal, pode ser considerado receptação? Segundo a doutrina majoritária, não. Porém, se for infracional, ele pode ser considerado, então, a receptação. Lembrar atos infracionais análogos a crimes, né? Se for um Sim. ato infracional análogo a uma contravenção penal, que nem seria necessariamente punível, já não poderia também ser considerado como receptação, né? Tem como objeto material que deve recair sobre coisa móvel. O próprio STJ considera que até mesmo folhas de cheque em branco podem ser objeto de receptação por possuírem valor econômico. Então, tomar cuidado com isso. Perfeito. Dá uma Me perdi adiantada. Aqui. Que eu tava vendo aqui o tempo que me perdi. Estamos nas modalidades, né? Exato. Então, modalidades. Nós temos algumas modalidades de receptação. Temos a receptação própria, imprópria, qualificada e a culposa. Receptação própria, quando a gente vai praticar os verbos ali principais do tipo adquirir, receber, transportar, conduzir, ocultar. É um crime material, ele vai se consumir quando o bem entra na esfera de disponibilidade do autor. Já na imprópria, ele vai caracterizar isso pelo núcleo influir, ou seja, para que o terceiro de boa-fé adquira o bem. É um crime formal, aqui é formal, ele vai ser consumado com um ato de influência, independentemente do resultado. Perfeito.
A gente tem a receptação qualificada no parágrafo primeiro, praticada no exercício de atividade comercial ou industrial, mesmo que irregular ou clandestina, e vai exigir que o agente deva saber da origem ilícita do bem, o que a jurisprudência vincula ao dolo eventual. E a gente tem também a modalidade aqui de receptação culposa, no parágrafo terceiro, que vai ocorrer quando a gente adquire algo que, pela natureza, desproporção entre o valor e o preço, ou condição de quem oferece, deveria presumir-se obtido por meios criminosos. Então, aqui Aqui é. entra aqueles famosos casos de moto, né? Ah, mas eu comprei, mas quanto você pagou? Ah, R$ 1.000, a moto vale 20 mil. Paguei quinhentão. Então, Moto zero bala. provavelmente você saberia que ela veio aí de um produto de um crime. A gente tem algumas consequências e alguns benefícios legais vinculados à receptação. É possível a aplicação de perdão judicial exclusivamente à receptação culposa, desde que o agente seja primário e as circunstâncias lhe sejam favoráveis. Então, é Perfeito. possível a aplicação do perdão judicial e a dispensa de uma condenação efetiva, né? Perfeito. Na receptação dolosa, se o agente ele for primário e a coisa foi de pequeno valor, aqui a gente não tem o perdão judicial, mas o juiz ele vai poder aplicar as mesmas reduções de pena previstas para o furto privilegiado. Existe a possibilidade de pena em dobro, ali previsto no parágrafo sexto, se o crime envolver bens de entidades públicas, União, estados, municípios, autarquias, empresas públicas, e aqui a perder de vista. Então, se for bem público, a pena será em dobro. Perfeito. E lembrar que é uma ação pública incondicionada. Só que exige-se a representação se a vítima for, por exemplo, irmão do agente. Está lá no artigo 182, parágrafo 3, segundo. Inciso 2. Desculpa, inciso segundo. Perfeito. E hoje, desde 2016, a gente tem o artigo 180A, que trata da receptação de animais. Foi introduzida pela Lei 13.330 de 2016. E essa modalidade especifica. Aliás, essa modalidade específica pune quem adquire ou transporta semovente domesticável de produção. Gado, por exemplo, sabendo ser produto de crime. Curiosamente, essa lei foi considerada uma novatio legis in melius em certos casos, pois previu pena menor do que a receptação qualificada que era aplicada anteriormente a essas condutas. Perfeito, né? Questão bem controversa. Jurisprudência relevante quanto à receptação. O princípio da insignificância. Aqui, a aplicação do princípio da insignificância é um pouco controversa. O STF ele tende a afastar por entender que a receptação ela fomenta crimes mais graves, como roubos, furtos. Então, mesmo que o objeto seja considerado, tenha um valor insignificante, o STF tende a não considerar o princípio na aplicação da receptação. E o E o dolo. dolo, lembrar que o dolo deve ser contemporâneo à conduta do agente. Se alguém recebe um bem de boa fé e depois ele descobre a origem ilícita, posteriormente, esse fato ele vai considerado atípico. Perfeito. Pedir licença para vocês para a gente fechar, falar da apropriação indébita, artigo 168 do Código Penal, e ela vai ocorrer quando a gente se apodera de uma coisa alheia móvel de que já tem a posse ou a detenção legítima. Diferente do furto, aqui a vítima entrega o bem voluntariamente ao criminoso, que, posteriormente, decide agir como se fosse o dono, inversão do ânimo ali da posse. Perfeito. Então aqui nós temos o dolo superveniente, que é o ponto mais cobrado nas provas. Na apropriação indébita, então, a gente vai receber de boa fé esse bem, e o dolo de se comportar como dono surge apenas posteriormente, lá depois que ele recebe aquele bem. Diferente do que a gente viu lá no estelionato, o dolo já é antecedente, é ab início. O agente ele usa a fraude para obter aquela posse com a intenção de lesar o outro. O crime de apropriação indébita pressupõe uma posse ou detenção desviada, baseada na confiança depositada pela vítima no agente, que, a posterior, ocorre essa quebra de confiança e a reversão aí desse ânimos da posse, né? Perfeito. Lembrar que é um crime material, ele vai consumar no momento em que o agente ele inverte a posse e passa a dispor da coisa como se fosse sua. Perfeito. A gente tem aqui como causa de aumento ali prevista no parágrafo 1º o aumento de 1/3 se o agente recebeu a coisa em razão de ofício, emprego ou profissão,
ou na qualidade de tutor, curador, inventariante ou depositário judicial. Então há um aumento de pena se tiver alguma dessas qualificadoras ali da confiança depositada nele, né? E, perfeito. E lembrar que o artigo 170 ele fala da apropriação privilegiada. Vão aplicar as mesmas regras do furto privilegiado se o criminoso ele for primário e a coisa for de pequeno valor, até um salário mínimo. Aí o juiz ele vai poder, nesse caso, reduzir ou aplicar apenas multa. Perfeito. Algumas figuras aí de apropriação específica, a gente tem a apropriação previdenciária, prevista no artigo 168-A do Código Penal, e também tem legislação específica a apropriação tributária, né? Que aqui tem praticamente a mesma questão, é só que um trata-se de valores recolhidos à Previdência Social e outro de tributos, mas eles consistem em deixar de repassar à Previdência as contribuições recolhidas dos contribuintes. Ele é considerado um crime omissivo próprio e não exige que o agente se locuplete com o valor, bastando não repasse, ou seja, é aquele valor que você desconta na folha. Quem está pagando esse Perfeito. valor é o seu funcionário, não você. Você está Sim. descontando esse valor dele, só tem a obrigação de reter e repassar. Esse valor não está saindo do seu bolso. E a mesma coisa os tributos. Tributos já incidentes ali na nota fiscal ou valores que você só tenha o dever de retenção, você também pode responder por apropriação indébita tributária, ele é previsto em lei específica. Perfeito. Lembrar que coisa achada é um crime de conduta mista. O agente ele acha coisa, ou seja, tem ação, e deixa de restituí-la num prazo ali de 15 dias, considerado uma omissão, então também está no artigo 169, inciso 2º. Perfeito. Não esquecer, pessoal, a banca ela não entrega o nome do crime, ela entrega os fatos. O segredo é identificar o verbo nuclear do tipo e matar a questão no peito e sair pro abraço. Perfeito. Então aqui, né, nesses casos, você vai ter que entender cada uma, verificar quais hipóteses que podem gerar mais controvérsia para sua prova. Não é tão complexo. Eu acho que tem alguns pontos aqui que a gente falou, né, nesse vídeo que você tem que prestar mais atenção, tem que tomar mais cuidado. Mas eu acredito que são pontos fáceis para você poder fazer na sua prova. Perfeito. Acho que você conhecendo aí os crimes patrimoniais, eles têm uma grande incidência em provas da OAB e de concursos. É, é um queridinho das bancas, né? Não é difícil de formular uma questão e é fácil de enganar, é fácil de confundir. Então eles gostam bastante desse tipo de material. Estudem com cuidado, peguem esses pontos, acho que são pontos de bastante valor aí que a gente trouxe para vocês e sigam aí para sua futura aprovação aí na prova da OAB. Perfeito. Lembrando, sigam-nos, curtam o episódio de hoje, compartilhem com quem vai fazer o AB, com quem está estudando, né, fazendo a graduação. Deixem seu comentário. Se vocês tiverem dúvida sobre direito penal, ou alguma matéria que a gente não falou, ou alguma matéria que possivelmente você tenha, né, que você achou alguma notícia e queira que a gente traga para vocês também, comentem e nos vemos no próximo episódio.